A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, dos versos 38 ao 42, que diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O título que Deus colocou no meu coração é Serviço versus Comunhão. Esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus, que trata de duas irmãs que tiveram a honra de receber em sua casa nada mais, nada menos que o Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E ali, as atitudes de Marta e as atitudes de Maria foram atitudes diferentes. Como nós lemos, Marta estava preocupada em servir, em preparar o local, preparar a comida, preparar o ambiente para o Senhor Jesus. E Maria estava preocupada em ouvir o que o Senhor Jesus Cristo tinha para lhe dizer. Estava mais focada na mensagem que Cristo iria lhe transmitir. E quando nós observamos essas duas irmãs, nós temos uma tendência a criticar Marta, muitas das vezes achando que ela foi negligente no sentido de não dedicar o seu tempo à presença de Jesus. E enaltecemos, de maneira natural, a atitude de Maria. Porém, Marta, ela não estava de todo errada, a sua atitude não foi totalmente errônea. Nós conseguimos entender que Marta ela teve a honra de servir, e servir denota ação. Ela tinha que fazer algo porque o Senhor Jesus Cristo estava em sua casa. Ela teve a honra de poder servir a Jesus Cristo. O servir está no DNA de todo cristão, pois o próprio Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para nos servir com o seu infinito amor, com a sua própria vida. Spurgeon, no seu devocional, ele foi muito feliz quando ele disse assim, que não foi erro de Marta estar ocupada, preparando um banquete para o Mestre. Feliz foi Marta, por ter a oportunidade de receber um convidado tão especial, tão abençoado em sua casa. O erro de Marta foi estar ocupada em muitos serviços, de modo que se esqueceu dele e só se lembrou do trabalho. Nós devemos, de certa forma, buscar sempre o equilíbrio. Nós temos que entender que o servir é importante, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a servir porque Ele veio nos servir. O próprio Deus, quando enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados nesta terra, nos serviu, enviando o seu próprio Filho. E o servir acaba sendo um ciclo virtuoso. Deus nos serviu, enviando o seu Filho que também nos serviu.
E hoje o Espírito Santo nos serve, nos dando discernimento, sabedoria para ouvir a voz de Deus. Então entendam que o servir faz parte. Você servir em sua casa a seu marido, você servir a sua esposa, você servir a seus filhos, você servir a uma pessoa que necessita, isso tudo é um serviço no reino de Deus. Não é somente você estar envolvido num ministério dentro de uma igreja, também é. Deus nos chamou para servir. E também na congregação, seja você um diácono, seja você um pastor, seja você um levita, o Senhor nos chamou para servir. E o servir no reino de Deus é complexo, é profundo. E o Senhor Jesus Cristo em nenhum momento desestimulou Marta, não recriminou Marta por estar servindo. Jesus Cristo não falou, Marta, para de servir. Marta, para de fazer. Não. Jesus Cristo questionou que ela estava com uma preocupação excessiva no serviço, em detrimento da comunhão com Ele. É esse equilíbrio que nós temos que buscar. De certa forma, o próprio Spurgeon disse que devemos ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Devemos fazer muitos serviços no reino de Deus, sim, e ter muita comunhão ao mesmo tempo. É o equilíbrio, é entendermos que a palavra de Deus ela nos orienta a priorizarmos as coisas. Nós temos que entender que Deus não abre mão de uma comunhão, Deus não abre mão de uma intimidade em detrimento de outras coisas que você imagina ser importante. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, nos ensina o equilíbrio, mas Ele não abre mão da comunhão com Ele. Ele quer que tenhamos, sim, uma comunhão intensa com Ele. E a palavra de Deus está recheada de palavras, que nos ensinam a priorizar. Quando você abre o livro de Eclesiastes, o pregador disse, em Eclesiastes 3, de 1 a 8, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. E quando você vai em Mateus 6,33, diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você busca Deus em primeiro lugar, através da oração, através da meditação da palavra, através do jejum, se você busca Deus em primeiro lugar, se você entende que Ele tem que ser a prioridade, as demais coisas serão acrescentadas e isso vai refletir diretamente no servir. Se você busca Deus em primeiro lugar, Ele vai te dar as ferramentas para você servir. Servir na sua casa, dando sabedoria e discernimento para lidar com seus filhos. Servir na igreja, lhe dando entendimento, sabedoria para aconselhar. Uma palavra a ser ministrada, um louvor a ser entoado. Tudo parte de uma premissa básica, que é buscar a Deus em primeiro lugar. E foi isso que Maria fez. Ela buscou a Jesus em primeiro lugar. Marta poderia, sim, dar início ao seu serviço, mas quando ela devia entender o seguinte, eu vou parar um pouco aqui, vou ouvir o que o mestre tem a falar, vou me alimentar e depois eu vou dar continuidade no serviço, porque a prioridade é a presença de Jesus, a prioridade é ouvir a sua voz, a prioridade é aprender dele, porque quando se aprende de Jesus, você pratica aquilo que Jesus lhe ensinou. E Marta, ela estava negligenciando justamente nisso, e ela estava preocupada demais com o serviço, e isso é um alerta para todos nós. Nós temos que entender que quando estamos com preocupações excessivas, tem que ser um sinal de alerta para que possamos parar, possamos pensar e olhar para esta palavra, para esta mensagem e dizer, agora é hora de ser Maria. Agora é hora de buscar, de ouvir o que o Senhor tem, porque eu estou muito preocupado com os meus afazeres. É normal, nós temos muitas demandas no nosso dia a dia, isso é corriqueiro na nossa vida cotidiana, nós sabemos que as demandas são grandes, porém, quando se torna algo excessivo, o seu serviço, o seu afazer, você tem que entender, eu tenho que entender, nós temos que entender que é hora de parar, é hora de ser Maria, é hora de se envolver com as coisas de Deus e nos alimentarmos daquilo que Ele tem para nos fortalecer, para darmos continuidade ao serviço. O Senhor Jesus Cristo jamais iria ser contraditório naquilo que Ele nos ensinou.
Ele veio nos servir e Ele quer que você sirva ao seu próximo. Ele quer que eu sirva ao meu próximo. Mas Ele quer que nós entendamos que para servirmos com qualidade, nós temos que ter uma intimidade com Ele. Então esta palavra não é para desestimular o serviço que você tem prestado no reino de Deus. Essa palavra não é para desestimular você que serve a sua família com amor e carinho, serve ao seu esposo, serve à sua esposa, serve aos seus filhos. Não é para desestimular. Jesus não faria isso. E Jesus só nos orienta e nos alerta da importância que temos que dar prioridade à presença dele, porque a presença dele é que vai nos fortalecer, é que vai nos encher de sabedoria, de força, de fé, de ânimo. Nos momentos que estamos ali desanimados, é Jesus que vai acrescentar aquilo que eu preciso. E a palavra de Deus nos diz que Ele nos dá muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas isso eu tenho que estar na presença dEle. Aí Ele vai conceder esse algo mais. E quando você se fortalece na presença de Jesus, você vai ter a força e as ferramentas para dar continuidade ao seu serviço. Tudo aquilo que você põe a mão para fazer, você entenda como um serviço. Se isso está lhe esgotando, é hora de parar. É hora de ser Marta. Ser Maria, perdão. E quando você se aproxima de Jesus, Ele renova as suas forças. Jesus Cristo te dá a palavra de ânimo, de salvação, de alegria, dizendo: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Se Deus é por você, quem será contra você? Até aqui o Senhor tem te ajudado. Quando você dormir cansado, a palavra do Senhor vai vir ao seu coração dizendo: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Isso só vai acontecer quando quando nós priorizarmos Jesus Cristo, orarmos, lermos a Sua palavra. Aí Ele acrescenta aquilo que nós precisamos. O título foi que o Senhor colocou: serviço versus comunhão. A comunhão é aquilo que vai fazer, comunhão com o Senhor, é aquilo que vai fazer você ter força, fé, ânimo para realizar os seus serviços. Que Deus possa lhe abençoar, caro ouvinte. Aquilo que eu não pude transmitir por limitação própria ou por limitação do tempo, que o Espírito Santo acrescente em seu coração e confirme no seu coração essa palavra. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém.